Pois é, princípio da monogamia, base de toda aquela reflexão que nós fizemos no bloco anterior, e me parece ser a hora da gente começar a falar sobre as formações familiares que hoje sim têm uma grande relevância para o nosso mundo jurídico e que ou melhor, são as que mais causarão volumetria no teu escritório. Aqui, como eu disse já a você, a gente já advoga há 18 anos, eu não faço ideia, estou tentando puxar aqui na memória de quantos divórcios eu já fiz. O divórcio mais expressivo que eu já fiz na vida era de aproximadamente uns 100 milhões de patrimônio, e hoje eu tenho um em andamento de 70 milhões de patrimônio, de partilha de 70 milhões, com imóveis no exterior, uma baita de uma confusão. Nós vamos passar os olhos por tudo isso. Professor, eu vou pegar um divórcio desse? Deus queira. Vai aparecer um cliente desse na tua porta, e se você estiver preparado para recepcioná-lo do jeito que ele tem que ser recepcionado, muito provavelmente isso vai acontecer com você. Professor Maia, mas isso em razão da pós? Não, isso em razão do seu conhecimento. A pós vai ser só um empuxo para você saber o que falar para esse cara no momento que ele te procurar. Esse é o raciocínio, e é disso que nós vamos tratar. Deus queira, isso vai aparecer na tua porta, não tenho dúvida disso. Diga-se de passagem, você já vai ver aqui nesse primeiro módulo, nessa introdução, uma parte importante dos casamentos, que a gente já vai começar a falar sobre os pactos antinupciais e sobre o regime da comunhão universal de bens. Quem vai falar com vocês sobre pacto antinupcial será a professora Camila, e quem vai dar as informações inerentes ao regime da comunhão universal de bens será a professora Luciana. As duas estão incumbidas de dividir esse conteúdo com você, e sempre que você tiver uma dúvida, eu estou aqui à disposição na condição de coordenador para poder te ajudar a sanar qualquer tipo de problema que nós tenhamos na nossa comunicação. Ponto. Tudo tem que sair muito bem, do começo ao fim. Não pode ser só uma coisa jogada agora da boca para fora e depois se perder. Não. Tem que ser retinho, como sempre foram todas as minhas coordenações. Graças a Deus o nosso índice de reclamação é muito baixo. Existem sim aquelas pessoas que talvez tenham uma dificuldade maior nesse ou naquele ponto, por exemplo, mas é natural, faz parte do jogo, ninguém atinge a perfeição e eu também não tenho essa intenção, mas a nossa intenção sim é fazer o melhor trabalho possível para que você saia satisfeito e ao cabo desse curso, dessa jornada, como eu mencionei, você tenha nas mãos a habilidade necessária para lidar com tudo que é relacionado a divórcio, pensão e herança. Pois bem, vamos lá. Professor Maia, então quais são as formações familiares mais, vamos dizer assim, tradicionais? Eu já disse isso a você, que existem dois tipos de união que não são caracterizadas pelo casamento. São as uniões estáveis e as uniões homoafetivas. Você deve ter percebido que sempre que eu vou me referir à união afetiva, eu me limito a dizer união afetiva. E essa não é uma técnica ou uma ponderação exclusivamente do professor Maia. A maioria esmagadora da doutrina usa essas denominações. Não me parece necessário o uso da expressão união estável homoafetiva para falar que se trata de uma união homoafetiva, porque já está implícita a ideia. Eu vou te explicar o porquê agora. Vamos lá. Dá 2, 3 passos para trás. Existia a união estável antes de 1988? A resposta é sim, sem dúvida. Ela era reconhecida como entidade familiar? A resposta é não, sem dúvida. A ela atribuía-se o mero nome de concubinato, era essa a denominação que se atribuía, mas o concubinato de antes de 88 era a união estável de hoje, entende? A denominação ou o significado da expressão mudou. Com a Constituição Federal acolhendo a união estável como entidade familiar, passou a ser chamada de concubinato a relação mantida entre pessoas que não podem se casar. Hoje, portanto, concubinato é a relação mantida entre pessoas que não podem se casar. Esse é o conceito. Lembra daquela relação exemplificativa entre eu e minha sogra? A gente até vive, mas não é união estável, é concubinato, e essa é a denominação. Concubinato antes de 88 era a união estável, só que não havia este nome. Pois bem, até 88, a única formação familiar abraçada pelo Estado era o casamento.
tudo fora do casamento era ilegal. Olha que maluco isso, né? E nós não estamos falando de muito tempo atrás, não. Eu, como disse, nasci em 80, portanto, 8 anos antes da Constituição entrar em vigor, antes dela ser promulgada e publicada, e eu já estava ali fazendo peripécias com 8 anos de idade, quebrando braço, quebrando clavícula, quebrando perna. Minha mãe falou que eu fui um moleque muito enérgico, né? Dei trabalho. Isso foi bom, porque afinal de contas era sinal de saúde. O fato é que hoje a gente mudou um pouco isso, né? De antes estamos de uma relação diferente. E quando a gente fala em casamento, a gente precisa passar os olhos por alguns elementos do casamento. A gente não vai falar aqui de aspectos técnicos, porque não é a hora, mas vamos falar de aspectos históricos. O casamento como entidade familiar nasceu em 1916. Ponto. Naquela época, única e exclusivamente entre o homem e a mulher. Ponto. Naquela época, por regra, submissa ao regime da comunhão universal. Ponto. Na sequência, eu vou desmistificar tudo isso. E isso foi assim até 88, quando então a Constituição Federal, salvo engano, artigo 226, diz: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher. Por isso que eu uso essa expressão. A Constituição Federal diz que a união entre o homem e a mulher é chamada de união estável, mantida de maneira pública, contínua e duradoura e com a intenção de formação de família. Esse era o ponto. Muito tempo depois, bastante tempo depois, eu diria com muito atraso e retardo, o Supremo Tribunal Federal, enfim, pauta para julgamento a união entre pessoas de mesmo sexo, para dizer se esse fato histórico, se esse fato social antigo, eu diria que, eu não diria nem antigo, mas eu diria que sempre existiu, poderia ou não poderia ser visto pelo Estado como formação familiar. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011 foi um marco relevantíssimo para a mudança de vários pontos, e inclusive para que efetivamente se reconhecesse ou se outorgasse o status de família para as relações entre pessoas de mesmo sexo. Só para você entender a problemática, olha o tamanho da estupidez. Até 2011, as relações entre pessoas de mesmo sexo, 2 caras, 2 meninas, eram vistas como mera sociedade. Sociedade sob a ótica do direito empresarial. Sociedade de fato. Olha o que eu estou dizendo. E para você ter uma ideia, eventual discussão patrimonial envolvendo as partes, já que não se tratava de uma formação familiar e, portanto, não existiam regimes de bens, não se aplicavam regras de regime de bens a essas formações, levava-se em conta a eventual participação, a eventual ingestão de dinheiro, o eventual aporte financeiro para saber se haveria ou não haveria a partilha de bens. E mais do que isso, essas discussões eram travadas na vara civil, porque não era família. Não estou falando de 2011, faz pouco tempo, entende? Então imagina o quão difícil era a vida das pessoas homoafetivas até esse momento. Eu nunca fui um cara preconceituoso, até porque isso não leva ninguém a lugar nenhum, enfim. Meus pais não me ensinaram a ser assim, e isso de todo tipo de preconceito, não tenho nenhum. E portanto, eu não tive nenhuma dificuldade de, por ocasião da publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, fazer a publicidade necessária para dizer para essas pessoas: olha, eu estou aqui, eu defendo vocês. Eu estou aqui. Venham até mim porque eu promovo a defesa de vocês. Quando a decisão do Supremo foi publicada, criou-se um problema. Hoje esse problema não existe mais, mas eu vou mostrar para vocês como é que as coisas vão evoluindo. Qual foi o problema? O Supremo dizia assim, ó: a união entre pessoas de mesmo sexo é reconhecida como entidade familiar, devendo o Estado trabalhar em prol da preservação dos interesses dessas pessoas, vírgula, sobre elas incidindo as regras inerentes à união estável, vírgula, formação familiar que lhe é mais próxima. Mais ou menos assim, disse o Supremo. Salvo engano, a ADI tinha número 4277. Dá uma pesquisada aí. Se tiver errado o número, você me manda que eu te passo o número certinho.
Mas, salvo engano, é a ADI 4277/2011. Ação direta de inconstitucionalidade que disse que a união entre pessoas de mesmo sexo era, ou é, na verdade, uma união familiar. Pois bem, veja que ponto, né? Sendo reconhecidos os mesmos direitos de quem vive união afetiva, assegurados àqueles que vivem união estável. E aí nós encontramos um problema, que foi uma divisão doutrinária e jurisprudencial. Uma bifurcação foi aberta. Por quê? Porque as pessoas que vivem em união estável, de acordo com a previsão constitucional, devem ter a sua formação familiar facilitada no que toca a conversão em casamento. Está lá, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Então, o que é a união estável? Ou seja, entre o homem e a mulher, a união heteroafetiva, sempre foi passível de conversão para casamento, é fato. Para vocês terem uma ideia, muitos tribunais, se não todos, eu não digo todos porque eu não conheço o regimento interno de todos os tribunais, mas dos que eu conheço, todos prevêem o procedimento para você fazer a conversão da união estável em casamento. Isso já está escrito faz tempo. Então você tem que ir lá fazer a habilitação, publicar o edital de proclamas, etc, etc, etc. E a única diferença prática é que quando você se habilita, o cartório expede a certidão de habilitação e aí você tem que marcar a solenidade para celebrar o casamento. Celebração sob a ótica civil, que pode ser inclusive feita pelo oficial dentro do registro civil de pessoas naturais. Quando, entretanto, diante se está da conversão da união em casamento, não há a celebração. Pula-se a celebração e o cartório, pós superação do prazo, pós vencimento do edital de proclamas, emite direto a certidão de casamento. Pode dizer, vocês estão casados. Na verdade, a certidão de conversão de união estável em casamento é o nome adequado. Lembrando que não se pode fazer menção ao período de união estável nessa certidão. Isso é regra que vige hoje. Quando esse assunto veio à tona, o Supremo disse, devendo ser estendidas à união afetiva as mesmas regras da união estável, vírgula, formação familiar, irmã, semelhante, mais próxima. E aí, meus amigos, meu amigo, minha amiga, criou-se uma bifurcação, porque parte da doutrina jurisprudência falou, bom, se eu posso converter a união afetiva a união estável em casamento, eu posso converter a união afetiva em casamento, pela aplicação da própria decisão do Supremo. Outras linhas de pensamento passaram a refletir da seguinte maneira, não, de jeito nenhum. Está lá na Constituição, o casamento é uma formação familiar entre o homem e a mulher. E a relação entre duas pessoas de mesmo sexo não pode ser casamento. Eles podem viver juntos, tá bom, o Supremo definiu, mas casar não. Entende o raciocínio? E sob qual argumento? Letra fria da Constituição Federal. Letra fria da Constituição Federal. Não podem casar e ponto. E criou-se, como eu disse, uma bifurcação. O que eu tive que fazer na condição de advogado naquela época? Em muitas vezes, em muitos casos. Eu ia até um tabelião de notas, lavrava a escritura pública de união homoafetiva, reconhecendo a relação entre os meus clientes ou as minhas clientes, a relação homoafetiva, já tínhamos na mão uma escritura de união homoafetiva, e aí eu peticionava em juízo pedindo a conversão da união homoafetiva em casamento, para que o judiciário determinasse ao registro civil que fizesse o casamento daquelas pessoas. E óbvio, dava certo. Porque, óbvio não, né? Deram certo porque eu caí na mão dos juízes que pensaram daquele lado de lá. Porque se eu tivesse caído no que pensaram lá de cá, ele ia falar, não, casamento é demais. Aqui só união estável ou união afetiva e ponto, acabou. Em 2013, em razão dessa polêmica, na época, sob a batuta do ministro Joaquim Barbosa, quem teve a chance de o conhecer, de estudar, de analisar os seus julgados, enfim, certamente aprendeu muito com esse ministro, Sua Excelência emitiu uma resolução, era uma resolução ou é um provimento, alguma coisa nesse sentido, na condição de presidente, eu acho que ele era, do CNJ na época, para dizer o seguinte, olha,
os registros civis de pessoas naturais não poderão se abster de lavrar, ou de dar start, melhor dizendo, ao processo de habilitação para o casamento. Assim como os tabeliães de notas não poderão se abster de lavrar as escrituras públicas de união homoafetiva, vírgula, sob pena de se sujeitarem às pesadas regras das corregedorias. Ponto. Foi só então, e vou te dizer mais, tá? Essa resolução do Conselho Nacional de Justiça foi alvo de um mandado de segurança que foi parado no Supremo, manejado por um partido político com viés religioso, que entende que as uniões homoafetivas não são benquistas na sociedade, e tá tudo bem pensar assim, é problema deles, não é meu, nem seu. E, obviamente, o tribunal negou tudo isso. A decisão do Supremo era clara, daqui para frente é família e ponto, concorde você ou não. E aí esse mandado de segurança também foi para o espaço, e hoje, meus queridos e minhas queridas, a regra que prepondera é qualquer formação familiar, não importa quem sejam as pessoas, se há duas meninas, se há dois meninos, se há um casal heteroafetivo, como é o meu caso com a minha esposa, o Estado abraça, o Estado reconhece. Demorou, mas aconteceu. O que significa dizer que, independentemente das suas convicções religiosas, se você concorda, se você não concorda, enfim, eu brinco dizendo que aqui no meu escritório eu não tenho partido político, então dificilmente um cliente vai me ver com uma gravata amarela ou com uma gravata vermelha para não parecer que eu estou apoiando A ou B, entende? Eu não posso perder cliente por conta disso. De repente eu estou aqui com uma gravata amarela, aí chega um cliente que é petista e não me contrata porque acha que eu sou bolsonarista. Ou ao contrário. Vem um cliente bolsonarista, estou com uma gravata vermelha, ele não me contrata porque acha que eu sou de esquerda. E aí eu perco o cliente à toa. Então, essa comunicação, inclusive, é muito importante. Você tem que ficar muito esperto para não cometer nenhuma gafe nesse sentido, senão você acaba perdendo um cliente de bobeira e isso não pode acontecer. Aqui eu não tenho time de futebol, por mais que eu tenha a minha torcida, eu tenha a minha predileção para o futebol, eu não tenho fé, eu não tenho um crucifixo pendurado aqui, eu não tenho uma Bíblia aberta, eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não tenho uma vela acesa, por que não? Porque aqui é um ambiente neutro, em que eu atendo clientes. O que ele faz fora daqui não me interessa. Se ele tiver direito, eu vou abraçá-lo e vou defendê-lo. Entende o raciocínio? Então você também precisa tomar cuidado com isso. Não estou dizendo que você não tem que ter fé, que você não tem que ter time de futebol, que você não tem que ter partido político, enfim, nada disso. Mas, por exemplo, ter um brasão, uma logo do seu time no teu escritório não é nada saudável. Porque você pode, numa dessa, perder o cliente que torce para o time rival. Entende? Aí você está perdendo o cliente de bobeira só por conta disso, e isso não é nada relevante. Não tem um crucifixo no teu escritório, porque se o teu cliente não é católico, se ele não acredita em Jesus Cristo, se ele é de uma outra religião, se ele é um judeu, e para o judaísmo Jesus Cristo foi outra pessoa diferente do cristianismo, enfim, você acaba perdendo o cliente. Então toma cuidado com essa comunicação para você não se apertar. E obviamente isso vale também para as questões envolvendo os pares homoafetivos. Eu não posso colocar aqui, por exemplo, uma bandeira de arco-íris no meu escritório, porque se eu fizer isso, obviamente eu atraio um público, mas eu afasto o outro que é preconceituoso e que não quer, vamos dizer assim, lidar com essas situações. Então, tudo isso tem que ser muito bem calculado no teu escritório, sobretudo quando a gente lida com direito de família, para a gente não fechar a porta para ninguém. A não ser que você queira fazer isso. Eu já disse aqui, vou repetir, eu não advogo para quem é agressor. Eu não advogo para um cara que agrediu uma mulher. Por que não? Porque eu nunca vi o meu pai falar alto com a minha mulher, com a minha mãe. Nunca vi. Não porque eu não estava sempre presente, mas porque ele não fazia isso. Minha mãe me fala, e eu nunca presenciei. Eu nunca falei alto com a minha esposa, porque para mim isso é inconcebível. Então eu não consigo defender esse cara. E se eu assumir a posição de defensor dele, qual vai ser o risco? De eu começar a ser tendencioso, de achar que ele fez merda e daí não trabalhar direito. Então eu me afasto. Me parece a coisa mais honesta a se fazer, que é, diga-se de passagem, o que eu recomendo que você faça também. Não estou dizendo que você não tem que atender, estou dizendo que eu não faço, e se você tiver algum princípio que se sobrepõe a qualquer tipo de questão, você também leva o seu princípio em consideração. Tem uma coisa de que eu não abro mão, que é voltar para casa e olhar para minhas filhas com orgulho e elas me verem com orgulho, que era o que eu fazia com meu pai.
Voltar para casa com a boca cheia, com a sensação de que eu não sacaneei ninguém, não sabotei ninguém, entreguei o melhor para o meu cliente, todo dia, todo instante, e aí todo mundo fica feliz e comemora e a conta fecha, eu durmo em paz. É isso que a advocacia exige da gente, que, diga-se de passagem, tem uma função muito árdua, né? Que é a de interagir com o judiciário, que nem sempre é fácil fazer isso, em favor dos interesses daquele que foi lesado, e nem sempre é fácil fazer isso, porque às vezes ele não foi tão lesado assim, e aí você tem que dizer isso para ele, e aí vira uma confusão danada, e a gente tem que esclarecer. Tudo bem? Bora pro próximo bloco.